Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa aula de hoje, aula número 8 da nossa matéria, o controle da língua. Hoje é 29 de janeiro de 2023. Para alguns, um mês que já está lá pelo dia 78, não entendi muito bem essa brincadeira ainda. Para mim está passando como qualquer mês, mas tá bom. Ok? Então, antes de mais nada, vamos orar pedindo a direção do Senhor sobre o nosso tempo aqui. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela noite de sono e descanso e pelo Senhor ter nos despertado e trazido até aqui para ouvir a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha abrir nossas mentes e corações e que, ó Deus, o sangue do Teu Filho venha cobrir-nos, ó Pai, perdoando nossos pecados e fazendo-nos, ó Deus, aqui inteiros, plenos, para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Deus, por tanto tempo que vamos ter hoje, não apenas para que sejamos informados, mas para que pela Tua palavra sejamos também transformados. Queremos, Pai, reconhecer e declarar a nossa necessidade de mudança, de confrontação a cada dia, pela instrumentalidade da Tua palavra, pela obra do Teu Espírito Santo. Portanto, ó Deus, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido nesta manhã principal, para que possamos, ó Deus, ter este encontro com o Senhor através da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos lembrar o alvo do nosso estudo de hoje? Aprender como substituir o orgulho pela humildade. E segundo, hoje são só dois, reconhecer a diferença entre a falsa humildade e a humildade bíblica. Nosso tema da lição começa com o seguinte enunciado: falando em defesa própria. E subtítulo: deixe o orgulho de lado. Então, irmãos, só para ilustrar a nossa introdução aqui, todo início do mês, a minha rotina é pesquisar preços e fazer as compras de casa. Isso inclui participar de filas, entre aspas, quilométricas, porque a gente é um tanto quanto exagerado nessas coisas, né? Mas ok, nos caixas de supermercado. E certa vez, um espertinho devoto da lei de Gerson estava tentando passar no caixa de 15 itens com um carrinho com o triplo dessa quantidade. E para quem não sabe, os mais novinhos, né? Essa é a pessoa que gosta de levar vantagem em tudo e segue no sentido negativo de se aproveitar de todas as situações em benefício próprio, sem se importar com questões éticas, morais ou legais. Para quem não sabe o que é a lei de Gerson. E feliz construção social que surgiu de uma propaganda do cigarro Vila Rica em 1976, com o ex-jogador Gerson, o canhotinho de ouro da Copa de 70. Eu acho que ele ficou extremamente arrependido de ter feito essa propaganda nos anos seguintes, porque hoje não se usa mais, mas era muito comum, quando eu era garoto, a gente falar da lei de Gerson. Bem, claro que a esperteza dele, do cortador lá da lei, lá do caixa, me incomodou. E os meus direitos? No final, deixei com que a moça no caixa lidasse com a situação e fiquei pensando como aquele era mais um exemplo que confirma e endossa a ética ou a falta dela da civilização moderna. E é claro que aqui eu poderia dar inúmeros exemplos, irmãos, de como as pessoas gostam de se aproveitar de determinadas situações, de determinadas circunstâncias, para tirar vantagem delas de alguma maneira. Bem, apesar de um direito, o falar em defesa própria é uma questão de orgulho, de autossatisfação. Alô? De autossatisfação e autopromoção. Isso porque raramente é feito em clima de conciliação e paz. Geralmente é acompanhado de uma boa dose de altivez. A razão é porque o orgulho se aproveita da oportunidade de fazer eu a pessoa mais importante naquele momento, quiçá no universo. O orgulho me leva a crer que, uma vez que é justa a minha causa, eu preciso me promover naquele momento como aquele que tem razão, em contraste com aquele transgressor.
No exemplo que eu dei, meus irmãos, é muito fácil o orgulho me levar não apenas a querer os meus direitos, mas a destacar como eu sou um cara que segue as regras. Eu só entro na fila de até 15 itens. E ele é um aproveitador, ele é um esperto, como a gente fala. Então, essa é o problema aonde a simples busca pelos seus direitos é sequestrada, vamos chamar assim, pelo orgulho para levar-nos a pensar que somos melhores do que alguém em uma situação estanque da nossa realidade, e aí, provavelmente, a gente ignora todas as outras áreas onde a gente provavelmente tem agido da mesma maneira, ou às vezes até de maneira pior. Bem, corações orgulhosos são culpados de muitos pecados que envolvem a língua. Ele a leva a exaltar-se, a bajular, a mentir, a praguejar, a difamar, a zombar e muito mais. E não perderá a oportunidade de exaltar o seu maior ídolo, ou seja, o eu. Ele precisa ser anulado pela transformação de um espírito orgulhoso com a mudança de padrões de comportamento, mesmo que seja em uma fila de supermercado. Como é que o orgulho responde, irmãos? Vamos lá, seguindo adiante. A resposta do orgulho. O orgulho é muito sutil e disfarçado, é mais sutil e disfarçado do que um soldado das forças especiais. Quando notamos, já é tarde, ele já invadiu nossas defesas. E mesmo pessoas que não aparentam podem ser arrogantes e soberbas no íntimo. Ele se manifesta das mais diversas formas, nos mais diversos tipos de pessoa. Pessoas em posição de influência espiritual estão bastante sujeitas ao orgulho. Inclusive, esse é um dos itens que é mencionado que derrubam homens de Deus, né, como se costuma usar a expressão. O Richard Foster escreveu, inclusive, um livro. Eu não sei se esse livro... não, ele está em publicação. Outro dia eu procurei na Amazon para alguém e encontrei. Que é, eu não lembro a ordem que está no título, mas é dinheiro, sexo e poder. Então, nós estamos referindo aqui à terceira parte, como que estar em uma posição de algum destaque espiritual, infelizmente, sobe a cabeça, como a gente costuma dizer, de algumas pessoas, de alguns líderes espirituais. Bem, outros que formatam a sua vida a determinados padrões rígidos, o fazem para se sentir justos por causa do seu procedimento. Curiosamente ou não, estava conversando com o irmão Vitor exatamente isso na sexta-feira sobre o tal do ascetismo religioso. É a pessoa que se considera mais santo, mais justo, mais espiritual do que o outro, porque você está de camisa de manga curta, mas olha como eu sou bem mais... Tá vendo? As besteiras que as pessoas criam, né? Querendo colocar santidade como algum tipo de regra, o que você está seguindo ou não, né? Então, justiça seja feita, a gente vê isso muito mais em determinadas denominações de uma linha mais pentecostal. Mas isso não significa que a gente não vê com outros, né? E geralmente o asceta, ele é bastante hipócrita, porque ele liga, se ele está de terno e gravata na igreja, mas outras áreas da vida dele não fazem nem sentido, né? Eu me lembro de até uma questão engraçada que tinha um parente distante nosso, que para ele mulher não podia usar maquiagem. E aí a esposa dele não usava maquiagem. Então, beleza, tá joia, né? E aí meu pai perguntou para ele, mas tio, e essa tintura no cabelo? Era um homem de 60 e tantos anos que tinha vaidade de esconder os seus cabelos brancos, tingindo o cabelo. O problema não é esse, tinge cabelo, até faz luzes se você quiser. O problema é você ter um padrão desse para, no caso, inclusive, sua esposa e outras mulheres, mas ele podia ter o seu toque de vaidade, vamos chamar assim. Então, o orgulho, irmãos, ele vai se aproveitar, ele vai se banquetear desse coração que age dessa maneira. Bem, e mesmo o lado oposto, isto é, cristãos que se consideram mais maduros por causa de sua visão da liberdade cristã, olham com superioridade para os legalistas presos em seus padrões rígidos. Isso aqui está falando sobre o que, irmãos? Sobre aqueles que, como eu falei, se veem mais entendidos, né? Inclusive da sua liberdade cristã, e aí olham para aquele que é mais legalista mesmo, ou até opta por não usufruir de determinadas liberdades, como um
legalista, como religioso. E eu não tenho exemplo melhor do que a questão da bebida. De um tempo para cá, e isso é especialmente verdade entre aqueles que estão abraçando ou descobrem a fé reformada, a pessoa descobre que beber não é pecado. Oh, que novidade, né? Então, enfim. E aí descobre ainda mais que os reformadores lá na Inglaterra, né, discutiam teologia lá na taberna com uma grande jarra de cerveja. Olha só, então ele se vê naquela liberdade, aí ele olha para aquele irmão que não toma nem uma sangriazinha, né, e tal, então ele se sente muito mais esclarecido. Ele não é tão limitado como você. Então, veja que você pode ir para um lado e orgulho, você pode ir para o outro e orgulho, festa. Porque o problema não é o que você faz, o que você não faz. O problema é como você se encara em relação aos outros por aquilo que você crê, certo? E aqui eu não estou discutindo, meus irmãos, a validade de nenhuma dessas posições, daquilo que a pessoa deixa de fazer ou faz. Não, eu estou me referindo ao tema do nosso estudo de como você reage a isso na sua realidade em relação às outras pessoas, ok? Para terminar o nosso slide. Pessoas tranquilas e despretensiosas muitas vezes parecem humildes, mas de fato se sentem intimidadas por se verem inferiores e estão cheias de inveja. Há a humildade fabricada dos que afirmam: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Então, a pessoa realmente não é humilde. Ela simplesmente usa dessa situação para uma agenda duvidosa, como, por exemplo, né, que você insista em falar do valor dele ou dela, ou para se esconder, né, porque está com inveja de que não consegue, na sua percepção, fazer o que os outros fazem. Então, você vê, meus irmãos, a gente poderia ficar aqui, eu nem comecei a dar aula de verdade, mencionar como que essa é uma situação real, que provavelmente você estava ouvindo um caso e estava assim, eu conheço alguém assim. Aí eu passei para outro caso e você disse, eu sou alguém assim. Então a gente vai estar talvez de um lado ou do outro lidando com o orgulho na nossa vida, ok? Bem, nessa luta contra o orgulho, muitas vezes perdemos porque queremos remover o que está errado sem colocar o correto em seu lugar. Só colocando os princípios da nova vida que conseguiremos manter longe os padrões de ativismo da antiga vida carnal. O amor toma o lugar do egocentrismo. Por exemplo, a avareza dá lugar à liberalidade de servir com os nossos bens. A ira dá lugar à paciência, e assim por diante. Mas os velhos padrões não morrem facilmente. No momento em que deixamos de fortalecer os músculos da nova vida, eles voltam ávidos por tomar conta de tudo em nós, esses velhos padrões, né? Paulo nos dá um texto que serve muito bem para essa questão. Então, esse texto é extremamente conhecido, foi um dos primeiros que eu decorei. Até tenho dificuldade de até ler na NBI, porque eu decorei na Almeida há 30 e tantos anos atrás, ficou muito gravado, né? E você conhece: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Como podemos conjugar um coração orgulhoso, ao mesmo tempo o viver da pessoa de Cristo através de nós? Não bate. De fato, a nova natureza que temos por causa dele baseia-se em humildade. Então, meus irmãos, em resumo, nesse nosso slide, nós precisamos compreender que não basta apenas identificar o que está errado. Eu preciso, através da palavra de Deus, dizer qual é o meu novo procedimento. O que eu preciso fazer em lugar de fazer isso que eu estou fazendo. E eu não estou tirando isso aqui, irmãos, da cartola. Paulo aos Efésios fala sobre o despojar-se e o vestir-se, né? Então, se você se despoja, a ideia aí é se você se tira a roupa, você precisa se cobrir de outra. Então, a roupa que você está tirando ali espiritualmente é uma roupa suja pelo pecado, uma roupa corrompida pela velha natureza. É isso que Paulo está falando ali. Então, obviamente, ninguém anda sem roupa. Então, já que você tirou a velha roupa, o que você vai vestir-se agora? Revestir-se de Cristo, que se renova constantemente. E isso, meus irmãos, é um conceito extremamente óbvio, porque nada realmente está vazio. Se você tem um copo, como esse aqui, aproveitar, deixa, porque minha garganta seca. Então, a água que eu bebi dele,
Deixou o copo mais vazio? Depende. Se você está se referindo apenas à água, sim, ele ficou mais vazio. Mas a cada gota de água que eu bebi, ar entrou, certo? Algo ocupa o lugar, não há realmente vácuo. Pelo menos não sobre o planeta Terra, né? No espaço é outra história. Mas, a bem da nossa ilustração, meus irmãos, é isso que acontece. O vácuo de poder que a gente costuma mencionar sempre vai tentar alguma coisa ocupá-lo. Isso é realidade, inclusive, no mundo. Se você tem uma grande liderança política que se aposenta ou morre, aquele buraco que fica ali vai começar a ser disputado porque alguém quer aquele destaque, alguém quer aquele lugar. Até na bandidagem é assim. Quando o dono do morro, né, o dono do tráfico morre lá no Rio de Janeiro, meu amigo, pode crer que vai ter uns dias aí bem complicados porque os seus logo imediatos superiores vão começar a brigar entre si para ocupar aquele lugar. Ninguém vai dizer assim, vamos aposentar este lugar em homenagem, né, ao Marquinho do Pó, que morreu agora, não, era gente boa, toda a comunidade gostava dele. Não, não acontece isso. O nosso coração, meus irmãos, ele é um terreno disputado, extremamente disputado entre a carne e o espírito. E nesse particular, se eu estou identificando, é aí que a gente precisa se concentrar bem, sementes de orgulho na minha vida, em qualquer área. Eu posso arriscar, meus irmãos, que alguns aqui estão lidando com essa situação neste exato momento. Porque eu costumo dizer, irmãos, que o orgulho é o nosso principal defeito de fabricação. A gente vai ler daqui a pouquinho que ele é chamado o pai de todos os pecados. Porque ele, infelizmente, está entranhado na nossa natureza pecaminosa, ok? Então, se eu percebo isso, eu tenho que, pela palavra, em oração, em busca do Senhor, dizer assim, Senhor, eu estou agindo desta maneira. E a lição da EBD mostrou bem claramente que esta maneira é uma maneira orgulhosa. Qual é a alternativa? O que eu coloco no lugar disso aqui? Qual é a atitude de humildade em contraste com aquela que eu estou vivendo? Ok? Bem, podemos concluir que isso seja realidade em nós de duas maneiras. Primeiro, damos lugar ao orgulho, removendo a humildade quando presumimos que somos a autoridade final em nossas vidas. Então, agora o autor da lição está nos dando dois padrões pelo qual nós podemos ver como está perigosamente próximo de nós a questão do orgulho. A primeira é essa: removemos ou presumimos que somos, removemos a humildade porque presumimos que somos a autoridade final em nossas vidas. O orgulho resiste ao direito de Deus de orientar total e absolutamente a minha vida. Ele insiste que eu assuma a direção e seja o mestre da minha vida. Porém, o espírito humilde se submete ao fato de que Deus é o Senhor, inclusive dele, e aceita o lugar que receber de Deus. Então, eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, mas como? É claro que Deus é a autoridade final da sua vida. Eu vou lhe dar uma prova de que ele não é. Pelo menos não em todos os momentos. Não precisa levantar a mão. Da hora que você acordou, talvez, né, com o cacarejar das galinhas às 5 da manhã, ou às 5 para as 8 como eu, então não importa. Você pecou alguma vez? Toda manifestação de pecado, meus irmãos, é uma manifestação de reação contrária à autoridade de Deus. Toda vez que a Bíblia fala X e eu opto por Y, eu estou dizendo Deus, o Senhor não, eu sou o Senhor. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do meu padrão, eu vou fazer na minha vontade, certo? Porque a oração, seja feita a tua vontade, do Pai Nosso, irmãos, não é assim, seja feita a tua vontade, Deus. Não, a oração é na minha vida. É que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Então, quando ela não é realizada dessa maneira, é o meu orgulho que está falando. Irmãos, nesses anos todos de vida cristã e também de ministério, inúmeras vezes eu tive em situações em que falei, meu irmão, o princípio está dizendo para você pular. E a pessoa diz, eu sei, pastor, mas no momento, aí ainda dá uma de espiritual. Deus sabe. Claro que Deus sabe, mas não mudou nada. Você continua desobediente. Deus sabe, mas nesse momento eu preciso ficar deitado. Não, o princípio diz para você pular e numa perna só. Enquanto faz polichinelo com os braços. Esse é o que o princípio está dizendo.
Isso acontece, irmãos, todo dia no seu devocional. Deus fala A. E aí você tem que decidir se você vai botar para o B, C, D, F, G. Então, o orgulho, sim, está agindo na nossa vida constantemente nesse primeiro ponto, aonde ele diz, você é o Senhor da sua vida, e não Deus. No primeiro século, irmãos, dos testes dos cristãos era reconhecer o senhorio de César. Isso é mais adiante na história da igreja, depois de que a gente vê as primeiras perseguições, são basicamente feitas pelos judeus, né? Mas depois Roma entra firme, especialmente porque o cristianismo cresce demais e o cristianismo condenava o politeísmo da cultura greco-romana, certo? Que tinha trocentos deuses, né? Confesso que eu sei que eram muitos, mas não sei quantos exatamente, talvez 15 ou 20 deuses abaixo de Zeus, etc. Bem, o ponto, irmãos, é que eles começaram a ser perseguidos. E eles tinham que reconhecer, em primeiro lugar, a divindade do imperador. E dizer que o imperador era Kaisaros, que era Senhor, né, e não Cristo. E aí isso era um choque de mais do que apenas palavras para a mentalidade do primeiro século. Era de realmente reconhecê-lo dessa maneira. Então, eis aí onde eu quero chegar. É muito, muito provável que muitos cristãos morreram porque não quiseram dizer César é Senhor, certo? Mas no seu dia a dia, tal como todos nós, tinham um problema de dizer eu não sou Senhor. Olha que interessante. Então deixa eu repetir. É muito provável que cristãos morreram no primeiro século porque não quiseram dizer César é Senhor, mas no seu dia a dia, aí não pedia perdão ao cônjuge, aí discutiam com o irmão sei lá do quê, ou queria, né, a morte do imperador, porque inclusive que o conselho bíblico era o contrário, é que orasse pelo imperador. Olha que interessante, né? Queriam a morte do imperador, alguns também eram mais revoltados porque a perseguição já tinha matado um ente querido. E aí o que diz o nosso estudo? O orgulho estava dizendo para eles, você tem direito disso daí. Você tem direito a tomar frente. Você tem direito a sentir-se dessa maneira. E recusavam, é claro, como a gente está falando, a autoridade de Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, damos lugar ao orgulho, removendo a humildade, quando presumimos que somos a autoridade final em nossas vidas. Ok? Segundo, damos lugar ao orgulho, removendo a humildade, quando presumimos que somos responsáveis por nossa própria felicidade. A glória precisa ser minha, porque este crédito recebido estará de acordo com o que eu queria que fosse o resultado. E eu ainda acredito que mereço mais, inclusive a própria felicidade. Contudo, por outro lado, o espírito humilde nem considera a própria felicidade um direito seu. Quanto mais as personificações que fazemos do que é felicidade. Ele compreende que o que é pela graça de o que é pela graça de Deus e que tem o que tem pela mesma graça. Então, o que o nosso segundo problema aí apresenta, irmãos? É que eu canto para mim constantemente a música do Roberto Carlos, preciso tanto me fazer feliz. E aí eu construo qual é a minha noção de felicidade. Minha noção de felicidade é uma esposa que me respeite, que me ame, ou um marido que me respeite, que me ame, que cuide de mim. São filhos que sejam assim, assado, tararara. E aí, eu construo aquele quadro, é este emprego, é aquele salário, é este nível de saúde ou de capacitação física. E aí eu faço. São ídolos, né? Todo mundo leu aqui de Elise Fitzpatrick isso daí. E se não for desse jeito, Deus, a gente vai ter problema. Porque o Senhor não está realmente, né? Estou esfregando a lâmpada aqui, não estou saindo nem do primeiro pedido. Não está sendo desse jeito. Eu sei, irmãos, a gente não pensa assim. Você precisa compreender, queridos, que entre essas minhas ilustrações tão explícitas, lá no subsolo, de lá de baixo mesmo do meu subconsciente, no fundo é assim que eu penso. Quando eu não me conformo com aquilo que Deus apresenta para a minha vida. O que mais me espanta, irmãos, é alguns homens e mulheres que a gente lê a biografia ao longo do tempo, é como eles estão longe, longe dos meus padrões de felicidade. Eu me lembro, inclusive, de uma
Nós recebemos no nosso seminário a Nauzira. Ela foi, durante muito tempo, uma das principais missionárias na África. E a história da Nauzira é simples. Ela era uma moça, né? Hoje deve estar com 60 e poucos anos, eu acredito. Ela era uma moça e... Não, acho que está com mais que isso. E ela estava noiva. E aí, no culto de missões, ela entendeu o chamado de Deus. E aí tinha um problema de conversar com seu noivo. E ela foi conversar com seu noivo e eles... Dois crentes, né, entenderam então que aquilo que Deus estava dirigindo a vida dela não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o noivado acabou. Eu encontrei a Nauzira no nosso seminário em 93, se não me engano. Ou foi 94? 94. Eu era o dirigente, o promotor da conferência de missões daquele ano. Enfim, então me avisaram, olha, a Nauzira está aqui pertinho, ela está inclusive pós-operada, mas ela soube da conferência e ela se dispôs a vir se a gente tiver um espaço para ela. Eu falei, agora, pode vir. E o que uma irmã lá, um colega nossa falou, meus irmãos na época, era que muitas das moças, e rapazes também, mas muitas das moças que vão para o seminário, vão para servir a Deus e tudo mais, mas vão esperando a expectativa de casar. Casar com outro que tem chamado missionário, ou alguém que tem um chamado ministerial parecido. O senhor Aldo Heimer, que já está com o senhor, faleceu há 2, 3 anos atrás, ele falava que o nosso seminário era uma fábrica de sapato, metia a sola na gente e despachava aos pares. Pelo menos no meu caso foi verdade, né? Então, o ponto é que a colega falava, né, que ouvindo a Nauzira, ela falava assim, que a gente precisa sempre considerar que o meu projeto de vida talvez não seja o projeto de vida que Deus tenha para mim. Eu achei aquilo tão interessante, meus irmãos, mas no fundo eu estava torcendo para que aquilo não fosse a minha realidade. Mas não era, graças a Deus. Tá vendo só? A gente tem o nosso Senhor, olha aqui, ó. Agora, eu estou até em formato digital. Põe o seu polegar aqui e tal. Tá pronto. Eu quero isso aqui. E quando Deus fala assim, eu tenho para você outro plano. Porque eu me lembro de uma capela em que um professor falou assim, aí ele mencionou, né, casamento, o ministério dos seus sonhos, ele está lidando com seminaristas, né, ele falou assim, quantos de vocês estão aqui dispostos a abrir mão do seu plano de família, de ministério e tal, se isso não for aquilo que Deus tem para você? Ídolos são difíceis de quebrar, muito difíceis. Especialmente quando eles estão colados com a nossa felicidade. Ou a nossa, como eu disse aqui na explicação, a nossa ideia de felicidade. Presumimos que sem aquilo não vai dar certo. Eu não vou ser como eu gostaria de ser. E assim por diante. E aí, irmãos, complica porque a gente tem a nossa limitada potência indo de um lado e Deus irremovível, imutável, né? Ó concur, não tem com quem possa com ele, do outro lado. Ou seja, vamos perder todas as vezes. O pior é que quando perdemos, e isso resulta em frustração na nossa vida, perda da alegria porque não está indo do jeito que eu gostaria, isso tudo a gente pode botar na conta do nosso assunto de hoje, na conta do orgulho, ok? Bem, então, nós podemos ter uma alternativa, dando a Deus o seu devido lugar. A humildade reconhece que Deus tem direito absoluto e total de governar a minha vida. Em contraste, Faraó, lembra dele? Apresenta um exemplo de quem resiste à vontade, alguém que resiste à palavra do Senhor. Veja como eu estou igualando as duas coisas. O que aconteceu lá, meus irmãos? Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Por que Deus fala exatamente dessa forma para Faraó? Ele fala dessa forma, meus irmãos, porque ele precisava abrir mão do seu orgulho. Quem era Faraó na cultura egípcia, irmãos? Ele era um Deus. Então, Deus, entre aspas, e com D bem minúsculozinho, estaria dizendo,
Yahweh, o Deus dos hebreus, o Deus dos nossos escravos, é mais poderoso do que eu. Olha só, era muita humilhação, irmãos. Então Deus fala, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Então isso é muito interessante, meus irmãos, porque as pessoas, né, geralmente os incrédulos e infelizmente alguns crentes para frentex, os progressistas, eles não gostam desse Deus, o quê? Deus me humilhar. Deus é amor, Deus é meu amigo, Deus é o papai. Não tem aquele pessoal que durante uma década de 80, 90 começou a orar, papai. Você consegue ver Isaías em capítulo 6 dizendo, papai, as abas das tuas vestes. Leia o texto. Leia o texto. Essa teologia meio, meus irmãos, infantilizada, que tomou conta do meio evangelho durante tanto tempo, parece que está meio que passando, graças a Deus. Mas ela é danosa, porque ela passa para nós um modelo ou uma ideia de Deus que não é bíblica. Não é aquilo que está lá. Não é aquilo que está sendo ensinado. O que acontece no Egito há 3.000 e blau anos atrás, né, é Deus impondo a Faraó a sua vontade, a sua palavra. E ele deveria se humilhar, ok? No Novo Testamento, Pedro cita primeiro Provérbios 3,34 e diz o seguinte, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele cita isso o quê? Para justificar o que ele diz depois. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 de Pedro 5, 5 e 6. Então veja bem, irmãos, o que Deus queria com o faraó, olha como a história poderia ser completamente diferente. Em lugar das 10 pragas, em lugar de tudo isso que a gente, né, conhece, sabe da história, o que poderia ter acontecido é que ele tinha recebido, viu lá a transformação da vara de Moisés e Arão em serpentes, viu transformando água em vinho, viu aquilo, ele diz assim, eita, um Deus mais poderoso do que Ra e sei lá o que lá do Egito, né? Emotep lá, não, Emotep é do filme A Múmia, é outra coisa, mas tudo bem. Mas chegou aqui, eu vou me humilhar, e a história seria completamente diferente, e provavelmente o Egito teria se mantido como a potência que era durante muito mais tempo, e não sair devastado como saiu depois das 10 pragas, não é verdade? Mas não é isso que ele faz. Quem é o grande culpado, meus irmãos, da destruição do Egito naquele momento? É Faraó. Tem mais ninguém. Chega um ponto que seus próprios conselheiros começam a dizer, arrega, entrega os pontos, joga a toalha, porque a coisa está feia para o nosso lado. A prova também, meus irmãos, é que quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios foram com eles. É melhor ir com o povo desse Deus aí, que ganhou da gente de 10-1, foi pior do que a Alemanha, né? Com o Brasil, lembra da Copa? Já esqueceram? Pagaram porque era melhor? Não lembra não, né, irmã? 10-1 de goleada, 10-0 na verdade, desculpe. Do que ficar aqui. É melhor ir com eles do que ficar aqui. Mas Faraó não quis fazer isso, né? Portanto, irmãos, não há dúvida quanto ao que Deus pensa nessa questão. Ou nos humilhamos diante dele, ou o teremos em oposição a nós. E com humildade, não teremos problema com isso, e será natural colocar o Senhor em seu devido lugar soberano. Eu quero só destacar, meus irmãos, que ninguém está dizendo que Deus não está no seu lugar soberano, certo? Então, agora acho que é de C.S. Lewis que diz, né, que o ateu ignorar a existência de Deus é tão válido como alguém tentar apagar o sol, né? Não vai mudar nada. Eu não creio em Deus. Continua rei, continua soberano, continua tudo. Então, o que está acontecendo aqui não é que de fato eu estou tirando Deus do trono. Não. Eu estou vivendo como se ele não estivesse lá. E aí as consequências vão ser terríveis, porque essa é uma atitude extremamente tola, né? Bem, agora, a humildade não traz a ideia de fraqueza ou passividade. Pelo contrário, a humildade pode ser muito positiva, ousada e corajosa.
ela nos leva a uma lealdade ousada que, de forma destemida, deseja servir ao Senhor. E isso transparece em nossas palavras faladas e pensadas. Em lugar de rebeldia e independência, de murmuração e descontentamento, um coração submisso pela humildade nos levará ao extremo oposto de tudo isso. Olha lá, na prática, veremos isso em 1. Rejeitar o que aponta na direção oposta à vontade de Deus em nós, mas nas outras pessoas e na sociedade. Então veja como, quando eu começo a resistir, eu começo a mudar o padrão de realidade, o padrão que eu estou vivendo. Então aí está o número 1. Número 2, demonstrar lealdade ao Senhor a despeito do preço a ser pago. Então não importa o que meu passo de obediência vai causar na minha vida. O que importa é o que o Senhor mereça, Ele é digno da minha lealdade, da minha obediência. Ok? 3, viver uma vida de gratidão e adoração pelo que o Senhor é e não apenas pelo que Ele fez. Jó me vem à cabeça imediatamente. Perdeu tudo, continua adorando. Não é isso? Então, a ideia aqui, meus irmãos, é uma vida de adoração, uma vida de gratidão. No pouco, no muito, no médio, pouco importa. 4, perceber e valorizar os efeitos da verdade de Deus diante de nossos erros e pecados. Então, quando eu peco, e eu vou pecar, eu valorizo o padrão de Deus como a melhor coisa que pode ser imposta à minha vida. Porque vai me colocar no caminho certo. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Não, não é não. Onde você está indo, menino? O que tem na sua mão? Alguma criança em sã consciência vai virar e dizer: meu pai, muito obrigado por estar me confrontando nesse momento onde eu peguei o biscoito antes do almoço que o senhor falou para não pegar. Está me corrigindo os meus caminhos. Não. Mais provável é que a criança vai dizer: nada, migalha aqui, pedaço de chocolate caindo pelo nariz e tal. E assim somos nós. Quando confrontados, irmãos, com o padrão de Deus, a nossa reação natural não é dizer assim: ainda bem que esse devocional falou disso hoje. Muito pelo contrário. Você pega o devocional, né? E aí, quando você começa a ler o texto, o seu pecado de estimação está do lado. Você está naquela caminha que você comprou para ele já fica todo arrupiado. Aí você continua o devocional e ele: isso não está indo bem. Não está indo bem porque está indo bem. Está indo exatamente para onde é. Por quê? Perceber e valorizar os efeitos da verdade de Deus diante de nossos erros e pecados. Nós não queremos. Não sei se você leu, foi o nosso livro do mês, o Pecados... Como é que é o título em português mesmo? Eu vivo esquecendo, irmãos, do Jed Bridges. Intocáveis, né? A tradução fica vindo na minha cabeça. Não, esse livro fala exatamente sobre isso. Que é outro fato, meus irmãos, do orgulho. Né? Senhor, muito obrigado porque eu não sou como a Laís. Aí eu cito todas as áreas onde supostamente eu sou muito melhor que a Laís. Mas eu deixo de fora as áreas onde eu sou um perna de pau. Porque essas são as áreas onde eu vou ver o meu orgulho destroçado e humilhado pelas minhas falhas. 5. E nos tornar um testemunho de submissão que incentiva as pessoas a buscarem ser assim também. Isso é uma bênção. Viver com pessoas que a gente vê a palavra de Deus sendo vivida na vida delas de uma maneira ou de outra é motivo de edificação para nós. Esse é o testemunho que nos edifica de verdade. Queria ler de novo, irmãos, de uma vez só. Em lugar de rebeldia e independência, de murmuração e descontentamento, um coração submisso pela humildade nos levará ao extremo oposto de tudo isso. Na prática, veremos em rejeitar o que aponta na direção oposta à vontade de Deus, em nós, nas outras pessoas na sociedade, demonstrar lealdade ao Senhor a despeito do preço a ser pago, viver uma vida de gratidão e adoração pelo que o Senhor é, e não apenas pelo que Ele faz, perceber e valorizar os efeitos da verdade de Deus diante de nossos erros e pecados e nos tornar um testemunho de submissão que incentiva as pessoas a buscarem ser assim também. Quando colocamos o Senhor em seu devido lugar, soberano, também vemos o impacto em nossos relacionamentos. A humildade não nos deixará colocar a nós mesmos logo ali debaixo de Deus. Esse é outro problema, tá, irmãos?
A gente canta, nosso Deus é soberano, mas o segundão sou eu. Esse não é o padrão bíblico. Não, pastor. Você tem certeza? Vamos conferir. Vamos lá. A submissão ao Senhor acompanha e ajuda a submissão aos outros. Por isso que em Efésios 5:21, por isso que Efésios 5:21 é o cabeçalho de todas as instruções relacionais que seguem do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Alguém lembra o que está lá? Pais, tarararará, filhos, não sei o que, marido, mulher, não é isso? Qual é o cabeçalho, irmãos? Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Apesar desse verbo ser usado logo depois para com as mulheres, o versículo 21, meus irmãos, é o cabeçalho de todas as relações que vão vir do 22 em diante. Certo? Então, todo pregador expositivo que pregar esse texto tem que destacar que, como que eu me sujeito à minha esposa por temor a Cristo? Seguindo os conselhos de marido que estão ali. Como que a esposa se sujeita a mim por amor a Cristo? Seguindo os conselhos para a esposa que estão ali. Como que os pais fazem isso? Seguindo. Como é que os filhos? Sempre a sujeição é obedecendo aquilo lá. O que muda completamente, irmãos, a ideia do que é ser submisso, o que é ser sujeito, né? É que interessante. Para um tema que, inclusive, causa desnecessária discussão, porque não é ser capacho, não é obedecer a qualquer custo, não é nada disso. A ideia é muito superior, porque, inclusive, é o mesmo verbo que você aplicaria quanto ao filho para com o pai. E certamente o Senhor Jesus não é capacho de Deus Pai. Certo? Esses extremos, irmãos, entre a total e absurda liberdade, que é um tiro no pé, e entre a total e completa submissão ou obediência, não são nenhum dos dois o padrão bíblico. Seguindo, irmãos, e não podemos esquecer que a humilhação de Cristo, em Filipenses 2, 5-11, a gente conhece o texto, é usada para que não esqueçamos que, olha o que o texto anterior diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Versículo 5, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí você conhece o resto, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas... Gente, o mais engraçado do argumento de Paulo, irmãos, é que normalmente a gente usa um argumento leve e depois vai para o argumento pesado, né? Ele faz o inverso em Filipenses capítulo 2. Primeiro ele usa o argumento de Cristo, depois ele fala de Epafrodito e de Timóteo. Porque se ele tivesse feito o contrário, alguém podia dizer, tudo bem, nessa área até que o Epafrodito é legal, mas tem umas outras áreas que esse cara é complicado, viu? Mas quem vai falar isso em relação a Jesus? Quem vai contestar quando você usa Cristo como modelo de humildade? Porque, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou falar. Você jamais abrirá mão de mais do que ele abriu. Você jamais dará mais do que ele deu. É isso que que Paulo está dizendo aqui. Que se ele, sendo quem ele é, fez o que ele fez, versículos 3 e 4, eu não vou fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Eu vou humildemente considerar os outros superiores a mim mesmo. Eu vou cuidar dos interesses dos outros e não apenas dos meus. Irmãos, eu quero deixar isso extremamente claro, cristal, e até para irmãos que vão assistir depois de outras igrejas. Esta é a receita para a sua igreja dar certo. Esta é a receita para qualquer igreja dar certo. Eu já participei de algumas igrejas. Quando a membresia começa a puxar para os seus interesses, para os seus gostos, a coisa começa a complicar. Na década de 80 e 90, irmãos, especialmente a nossa denominação, começou o movimento pentecostal e até neopentecostal crescer demais, e aí começou o negócio de grama pegando fogo no monte, dente de ouro para cá, sei lá o quê, e o pessoal achou que a nossa denominação era muito parada. Na verdade, nossa denominação já havia passado por uma crise na virada da década de 60, com a renovação carismática no nosso meio. O problema, meus irmãos, é que diversas igrejas, e eu participei de igreja assim,
começou a ver uma panelinha, uma divisão entre o pessoal que queria uma postura mais avivada. O problema, irmãos, não é você querer ser avivado. Dê pirueta se você quiser. Só não exija que eu dê pirueta. Porque esse é o problema, irmãos, de quem supostamente descobre uma nova vida espiritual. Todo mundo tem que fazer igual. Você não adora de mão levantada? Você não bate palma? Você bate palma? A gente impõe aos outros o nosso estilo de adoração de vida cristã. E esse foi o cerne do problema daquele tempo. Todo mundo tinha... Você saiu de uma forminha e queria botar você em outra forminha. E o pior, meus irmãos, muita gente queria isso. Queria o culto quando todo mundo estava de mão levantada. E aí tinha o pessoal que tinha o culto que ninguém podia estar de mão levantada. Eu me lembro claramente, uma irmã, está inclusive viva até hoje. E aí começou a modinha de bater palma depois do louvor. Modinha, pastor? É! Porque se você nunca fez, agora todo mundo começa a fazer porque eu estou fazendo, irmãos, é modinha. O louvor não está completo. Se depois de cantar a gente não... Que não vaca de presépio e as colegas de trabalho do Silvio Santos no auditório. Todo mundo tem que fazer igual. Pastor, mas depois do culto eu posso bater, do louvor eu posso bater palma se eu quiser? Pode. E você não exige que o outro faça igual? E aí fizemos, né, irmãos? E adivinha quem pediu para todo mundo bater palma? Palhaço aqui. Eu estava no meio do picadeiro. E aí a irmã veio, a irmã mais velha, né? Só que ela foi para o outro extremo. E você sabe, irmãos, o pêndulo adora um extremo. Porque se você jogá-lo, ele vai dizer, ela vou para o outro lado. E aí o outro extremo dela foi que Deus não precisa disso. Bem, isso é verdade, não precisa de nada. E aí eu abri em Salmo 150, que não tem base bíblica nenhuma para isso aí e tal. E aquela, não foi feio. Foi pior do que 15 Piracicaba e, sabe, aquele jogo que você não quer assistir, tem que assistir. Da Série C ainda. Foi feio. Porque um estava fazendo pela motivação errada, o outro estava contestando pela motivação errada, versículo bíblico fora do contexto, por causa de modinha. Coisas que a gente impõe aos outros, porque a gente não quer se submeter. A gente não quer se colocar debaixo da autoridade do outro. Deixa eu voltar aqui no fio da meada para você entender onde nós chegamos aqui. As igrejas que começaram a puxar para um lado e puxar para o outro. Igrejas racharam por causa disso. Ah, pastor, então aqui na nossa igreja está tudo bem porque não tem nada de alguém ficar puxando para a renovação pentecostal renovada. Irmãos, Satanás, ele pode ser tudo, mas burro ele não é. Não chamem assim, não considere assim. Em cada igreja ele vai usar coisas diferentes para dividir as pessoas. E sempre vai fazer isso quando Filipenses 2, 3 e 4 não for seguido. Porque se eu não considerar você superior a mim mesmo, eu vou querer tomar a frente. Eu vou querer ser servido e não servir. Eu vou querer que a coisa seja feita do meu jeito. Eu vou querer que a coisa se encaminhe porque é assim que eu vejo tudo. É claro, meus irmãos, que há situações que são decisões práticas. Pastor, por que a gente usou... Eu não estou brincando, irmãos, mas isso que eu vou falar nunca aconteceu, mas coisas semelhantes aconteceram. Por que nós usamos a tomada da Tramontina e não da outra marca, pastor? Eu discordo. Parece ridículo, irmãos, mas eu já vi igreja discutindo. Pastor, por que o senhor trocou a cor da parede? Na verdade foi um engano, irmãos, porque eu achei que tinha comprado a mesma tinta e comprei a tinta diferente. Mas para a pessoa, ela tem que discutir as minúcias do como vai e como não vem. Acho engraçado, irmãos, que nossa igreja, no caso, há quase 20 anos, ninguém chega para dizer assim, pastor, essa questão da teologia, por que nós queremos assim? Para realmente a gente discutir tal e ver se a gente vai no mesmo rumo ou não. Raramente acontece. Mas nesses todos os anos de vida cristã, meus irmãos, as pessoas vêm discutir as coisas mais bobas, que necessariamente são apenas decisões práticas do dia a dia que alguém tem que tomar. E no caso, numa igreja, a Assembleia delegou a equipe ministerial, a nossa liderança, para decidir e para seguir adiante.
Eu não vejo igreja brigando por quem vai evangelizar. Eu quero viver o dia, meus irmãos, que alguém se convertesse e tivesse 5, 6 pessoas, pastor, pede para eu discipular. Pede para eu discipular fulano. Aí eu morrer feliz. Porque a gente está brigando pelas coisas que realmente merecem ser brigadas. Mas igrejas estão tendo sérios problemas, porque estão disputando a coisa errada. E aí, meus irmãos, momento de autoavaliação, né? Cabe a cada um de nós e outros irmãos que estão ouvindo de outras igrejas, você está agindo, vivendo, congregando com a motivação, seu coração está no lugar correto? Você deseja realmente servir ao Senhor? Ah, pastor, mas eu não estou puxando para lado nenhum, não. Que bom, porque me dá a oportunidade de falar de outra coisa. Eu também convivi, irmãos, com o pessoal que parou de remar. Nosso pastor tinha uma filosofia de ministério, a igreja tinha o seu perfil, ele ou ela tentou puxar para um lado durante bastante tempo, não deu, então também não brinco mais. Alguns, inclusive, não ofertam mais. Como falei, irmãos, é bom ter mais de 40 anos de convertido que você acumula tanta história, tanta coisa legal para a gente lembrar, só que não. O irmão sabota, não vai nos eventos, ou quando é indicado por uma coisa assim. Eu quero agradecer, mas eu declino. Ele não declina porque ele não se vê capaz, não, mas ele declina porque ele cruzou os braços. Ele não quer mais fazer, porque não está sendo do meu jeito. Não está transcorrendo do jeito que eu quero. Todas essas coisas, irmãos, Filipenses 2, 3 e 4, está sendo escrito porque a igreja de Filipos está passando por coisas semelhantes. Apesar de ser uma carta da alegria, né? Alegre-se no Senhor e tarará, é uma carta também que fala, e quando pregamos Filipenses a gente destacou isso, de uma igreja que estava passando por problemas de relacionamento. E precisava resolver isso, e tudo nasce na falta de humildade. Seguindo adiante, irmãos. Tal submissão a Deus por meio dos nossos relacionamentos será sentida em nossas palavras. Os padrões de fala, é uma expressão que a gente tem usado desde o começo da nossa matéria, né? Os padrões de fala que destroem serão trocados pelos que edificam. Os que lidam com falsidade, fraude, mexerico, fofoca, difamação, bajulação, etc., que vimos também aqui, darão lugar ao falar gracioso e verdadeiro. Em suma, olha aí, palavras que atinjam as necessidades e os interesses dos outros. Palavras que protejam as pessoas de prejuízos. Palavras que expressem interesse genuíno pelos outros. Palavras que transmitam conforto, amor, alegria, compreensão, coragem e paz. Palavras que edifiquem cuidadosamente os outros em espírito e em pensamento. Palavras que encorajem pensamentos corretos para com Deus e as pessoas. E, finalmente, palavras que promovam pensamentos puros e relacionamentos corretos. O texto que me vem à mente aqui, irmãos, é, claro, Filipenses 4 alguma coisa, não é isso? Onde Paulo fala claramente aquilo que deve ocupar a nossa mente. Tudo que for puro, nobre, de boa fama. Então, você vê, meus irmãos, ali é uma série de critérios onde eu posso avaliar o que eu estou falando e pensar, está passando por isso aqui? Está sendo aprovado por isso aqui? É isso que está ocupando o meu pensamento e aí o que está saindo segue a mesma coisa? Certo? Seguindo adiante. O homem feito por Deus. Vi uma reportagem sobre pessoas self-made. Self-made, irmãos, traduzindo livremente do inglês, significa feitas por si mesmas. Ou seja, pessoas que chegaram lá por conta própria. Onde quer que lá seja, depende de pessoa para pessoa, né? Por mais que o trabalho árduo e o esforço sejam importantes, tal coisa como alguém self-made que fez-se por si só, tal coisa não existe. Todos nós somos resultado do investimento que começou com nossos pais, para começar a conversa. Passou pelos nossos professores, além de centenas de outras influências. O que eu acho engraçado nessa reportagem que eu vi, meus irmãos, é que durante a análise da vida da pessoa, diversas influências eram destacadas. Eram professores de universidade que interessaram na pessoa e investiram, um mentor. Então ela não
foi de fato self-made. Ela teve a ajuda de muitas pessoas, o que é de fato a realidade. Nós somos o conjunto das boas influências, bem, das más também, que nós recebemos na vida, não é isso? Não há como apagar as marcas que algumas pessoas fazem em nós. Eu convivi com determinadas pessoas, professores, que é impossível não dizer que eles moldaram a minha forma de pensar, de agir, de ensinar, de pregar com o que eles passaram adiante, né? Então, bem, é claro, tudo devemos realmente a Deus. E Ele usa instrumentos humanos e até a nossa própria capacidade, mas Ele permanece como a fonte primária de todas as nossas realizações. Israel precisou ser lembrado dessa verdade. Então, o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, nesse slide? E nessa parte do estudo. O mundo fala sobre pessoas que fizeram-se a si mesmas. Estamos falando que, na verdade, você não faz a si mesmo porque você é o somatório da influência de pessoas. E, finalmente, chegamos ao ponto de que essas pessoas só podem influenciar a sua vida positivamente por causa da fonte última, ou fonte primária, que é Deus. E é aí que nós queremos chegar, meus irmãos, porque esse é um antídoto contra o orgulho. Nós sermos lembrados, ou lembrarmos a nós mesmos, diariamente, constantemente, o quanto a gente depende de Deus. Certo? Então a gente acorda e diz, Senhor, muito obrigado por esse dia, esse é o dia em que eu vou receber aquela bênção. Não, obrigado Deus, porque eu acordei. Obrigado por estar respirando. Esse é o nível mais básico de gratidão que a gente quer chegar para com Deus. Olha só, olha o que Deus falou para o povo de Israel. E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, 16 a 18. Então veja, meus irmãos, o texto é Deus alertando o povo de que eles iam chegar na promessa, na terra prometida. Eles iam tomar posse de tudo aquilo. Eles iam começar a usufruir das bênçãos da aliança, certo? Como já explicamos inúmeras vezes, que incluía prosperidade, paz, crescimento. Israel ia arrebentar. Mas não arrebentou, a gente sabe por quê, né? Mas ia, se fizesse tudo certinho. E aí Deus adverte. Prosperidade é um problema. Porque você começa a esquecer das pessoas, e neste caso, da pessoa que lhe fez chegar até aqui. Esse é o alerta de Deus para Israel. Dito e feito. Assim que as coisas se acalmaram, lembra do livro de Juízes? Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Infelizmente, meus irmãos, o aperreio nos faz lembrar mais de Deus do que a bênção. Infelizmente. O aperreio, a luta, a dificuldade. É com tristeza que eu falo isso. Infelizmente, a gente funciona desse jeito e Israel não era diferente e Deus está alertando ao seu povo. Mas olha só, mesmo antes de chegar à Terra Prometida, todo dia o Senhor lhes dava uma lição de humildade e dependência total de Deus. Como? Ele fazia isso através do maná. Qual era a lição do maná, meus irmãos? A lição era, assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Deuteronômio 8, 13 e 4. O que essa parte está falando, meus irmãos? Em primeiro lugar, Deus mostra como eles não conseguiam se virar sozinhos. Eu sei, eles estavam no meio do deserto, não tem como plantar, né? Certo? Não tem Amazon para entregar nada, então eu entendo que a situação era sui generis. Mas Deus pode fazer a mesma coisa hoje, meus irmãos. Inclusive, hoje à noite nós vamos ver Deus mostrando que fez isso.
Com uma decisão, ele tira aquilo que normalmente a gente... Eu nunca consigo explicar esse sentimento de... A gente não valoriza. A gente simplesmente acha que tem que estar lá, certo? E é como se fosse nosso direito. Como eu falei agora há pouco, o ar que eu respiro. Então, esse é o meu direito. Ter comida sobre a mesa, ter saúde. Então, a gente acha que é uma coisa que Deus tem que dar mesmo. E acabou. Então, o que Deus faz? Deus tira. Olha o que o texto diz. Ele os humilhou e os deixou passar fome. Porque aí o povo clamou. Aí ele dá o maná. Certo? E aí Deus ensina duas coisas. Primeiro, o que vocês precisarem, sou eu que dou. E a segunda coisa que ele ensina, meus irmãos, o que vocês acham que vocês precisam, não é o que vocês realmente precisam. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deus está dizendo, vocês têm recebido o mais importante, a minha lei. Eu não vi vocês reclamando qualquer coisa por causa da minha lei. Eu não vi vocês reclamando porque, Senhor, quando é que você vai dar mais lei para a gente, o resto da lei? Não, mas faltou comida, o que não era essencial, eles reclamaram. E aí ele mostra claramente, meus irmãos, que a humilhação tem o objetivo de que eles entendessem o lugar de Deus nas suas vidas. Que eles entendessem como eles precisavam ser formatados dessa maneira, como eles precisavam ser colocados dessa maneira e feitos de uma maneira que Deus pudesse usá-los no futuro e moldá-los no futuro. Infelizmente, irmãos, nada disso foi suficiente. Porque a gente sabe muito bem como essa geração se procedeu depois. Porque uma coisa, irmãos, é claro que havia pecado o tempo todo em Israel. Pessoas discutiam, pessoas se aborreciam. Mas o que chama a atenção na narrativa de Deuteronômio em diante, irmãos, é que você vai ver um povo que peca coletivamente. Dada a oportunidade, o povo se desviava. Não é como uma coisa circunstancial, né, localizada, não. Era coletiva. O que mostrava realmente que eles não apreciavam aquilo que Deus estava fazendo por eles. Mas seguindo, irmãos, 2 capítulos antes, o Senhor já forjava essa ideia do versículo 8 na mente deles, capítulo 8. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhos e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha aí, 2 capítulos antes ele já está avisando. O coração de vocês não lida bem com bênção, porque vocês acham que vocês merecem o orgulho. Porque para pensar, meus irmãos. Você é tirado de uma situação horrível, na escravidão. Eu não acho que as casas dos hebreus lá no Egito eram boas. Eles eram escravos, afinal de contas, né? Com certeza o governo do Egito dava para eles o mínimo necessário. E aí eles chegam em Canaã, aí a casa já tem lavadora de roupa, tem cooktop, tem até painel solar. Tá? É como se você chegasse hoje e essa casa tivesse desse jeito. Você já é recebido em Canaã com a chave da casa. Aí você diz, é minha, e o carro também. E aí que diz o resto do final do versículo? Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito. Irmãos, assim, o diagnóstico do nosso coração nos faz até ter medo de bênção, não é não? Não sei você. Nós falávamos outro dia, irmãos, não lembro foi com quem, qual roda, foi grupo de vida e tal, como que a liberdade do nosso país é algo muito complicado. A gente vê, às vezes, umas decisões do judiciário tal que são esquisitas. Aí o pessoal já vai para a rede social falar de perseguição. Eu teria vergonha de publicar uma coisa daquela num mundo globalizado, onde um irmão lá
né, da China, pode olhar lá assim. Olha, está tendo perseguição no Brasil também. Como é que é lá? Não estão podendo mais cultuar? Não, estão sim. Não está podendo mais ter programa de rádio, televisão? Também estão. E eles podem pregar no ar livre? Podem. Que perseguição é essa que está acontecendo? Eu sei, meus irmãos, as coisas estão cada vez se afunilando. Mas, irmão, nós estamos muito longe. Mês ou 2 meses atrás, aconteceu um incidente num shopping nos Estados Unidos. Land of the Free, of the Brave. Terra dos Livres. Onde o camarada teve um episódio, mas ele tem culpa no cartório porque ele insistiu que ele estava evangelizando dentro do shopping. O shopping é uma propriedade privada. E o shopping decidiu que você não pode abordar as pessoas para nada. Certo? Não é só evangelizar. Você não pode pedir um abaixo-assinado para salvar as focas. Não. Nada. Se você está conversando com alguém e vai evangelizar, legal. Mas você aborda um estranho para evangelizar, você não pode. Você aborda um estranho para pedir, para vender biscoito, né, dos escoteiros menins, não pode no shopping. E o camarada insistiu, ainda com a camisa evangelística, né? Então, qual é o problema aqui, meus irmãos? Isso ainda não é tão proibido no Brasil. Poucos shoppings eu seria abordado e seria pedido que eu saísse, ou qualquer coisa assim, se eu fizesse tal coisa. Então as coisas vão mudar, com certeza absoluta. Mas nós estamos anos-luz disso ainda, pode dizer. Alguém perguntou para mim por que eu não fazia mais ar livre como antigamente. Isso tem nada a ver com questão de liberdade. A gente pode ir para aquele miolo ali da Jaime Brasil, botar uma caixinha de som, né, violão, fazer o ar livre. Não tem problema nenhum. O comerciante coloca lá a música dele para fazer propaganda e tudo mais, e não há problema, então ainda temos liberdade. Não se faz porque esse modelo, irmãos, praticamente caiu em desuso. As pessoas passam para lá e para cá, né, sem tempo, não querem parar para ouvir. É um pouco mais complicado, mas nós ainda experimentamos liberdade. Aí é que precisamos nos perguntar, o que temos feito com isso? Como diz o pagode, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu vou pregar. Não, eu vou pregar não. Eu vou evangelizar. Também não. Eu vou discipular. Também não. Porque é isso, meus irmãos, que irmãos nossos no mundo inteiro estão loucos por poder fazer. E simplesmente não podem. Por quê? Porque depois de a gente receber tudo isso aqui, de Deuteronômio 6, a gente não entende o quanto nós temos nas mãos. Como a gente precisa ser grato em usar isso para a glória de Deus. Apesar de não experimentarmos o mesmo receber de bens materiais em uma bandeja, o princípio aqui é muito maior. Dependência, e eu diria também gratidão. Deus sabe dos perigos da nossa autossuficiência, a qual nos leva o orgulho. Pensamos de nós mesmos mais do que deveríamos. Deixamos de ser gratos a Ele e assumimos a glória que é dele. Tal como os israelitas, precisamos dos alertas dos textos acima pairando sobre nossas realizações e conquistas. Ou seja, quando, irmãos, somos abençoados, a gente precisa lembrar, por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Eu achei muito interessante, irmãos, e eu confesso, eu tenho desde então meditado sobre como Deus nos deu o nosso terreno. Para aqueles que não lembram, nós tínhamos acabado de entrar na empreitada para comprar o terreno e com 9 meses, uma gestaçãozinha, ele estava sendo transferido para o nosso nome. Isso foi em 2000 e nem lembro, 18, 19, né? Várias pessoas falam assim, pastor, então aí a outra parte da construção vai sair também. Não saiu. Porque desde então eu venho pensando sobre isso. Mas, meus irmãos, Deus não faz as coisas. Fazer isso aqui, fazer aquilo lá. Não. Tem uma coisa que a gente chama em teologia que chama-se a economia de Deus. Economia significa
como que Deus administra a sua casa. Ok? Economos. Como Deus administra o que é dele, inclusive nós. E nessa economia de Deus, ele resolveu fazer aquela parte daquele jeito. E aí eu me pergunto, meus irmãos, o que Deus tem feito desde então com a nossa igreja? Qual tipo de sondagem do nosso coração ele tem feito desde então? Não, se você está esperando, eu não cheguei a conclusão alguma. Eu continuo orando e perguntando o que está acontecendo. Porque, meus irmãos, Deus não tem trabalho nenhum em fazer as coisas acontecerem. Na verdade, eu tenho certeza que eu e você poderemos dar aqui inúmeros testemunhos nossos e de outros em que Deus fez coisas que a gente ficou de boca aberta. Como isso? Como é que isso aconteceu? Como é que... Isso não segue as leis normais das coisas acontecerem. Como isso aconteceu? E eu poderia dar testemunho na minha vida, no meu ministério, nas igrejas que passei. E Deus faz assim, porque Ele não está muito preocupado com as nossas formas das coisas acontecerem. Ele faz do seu jeito, quando quer, e muitas vezes nos surpreende. Mas às vezes não. E quando Ele não faz assim, meus irmãos, Ele também está nos ensinando alguma coisa. Eu, por exemplo, não consegui compreender totalmente, e não vou arriscar falar isso na mensagem, por que Deus espera 16 anos para confrontar o povo com o profeta Ageu, como a gente está vendo na mensagem da noite? Porque a desobediência começa 16 anos antes. Por que ele não fez no ano seguinte logo? Ou no outro? Eu tenho algumas ideias, mas nada no texto me permite afirmar que foi por causa disso. Mas não é curioso? E mais, a gente vai ver hoje à noite que Deus só bate no povo no final desse período. Durante bastante tempo eles ficaram de boa. Talvez Deus estava demonstrando, irmãos, exatamente isso. Olha só, vocês foram abençoados e rapidamente esqueceram de mim. E durante uma década e meia, eu mostrei novamente a minha misericórdia, tolerando o que vocês não estavam fazendo quando deveriam. E aí agora eu estou trazendo a disciplina e depois a minha palavra pelo profeta. Isso é interessante, meus irmãos. Eles precisavam de alertas no Antigo Testamento e nós precisamos de alertas também para nossas vidas. Uma questão oposta é o sofrimento. Diferente do que nós estamos vendo agora, a humildade é valiosa para que nesses momentos possamos nos submeter à provisão de Deus, no tempo e na vontade de Deus. Por outro lado, um espírito orgulhoso levanta o punho contra Deus. Ele não aceita o método de Deus por meio das dificuldades e exige que a vida e o seu crescimento aconteçam nos seus termos. Lembra que nós falamos sobre essa busca idólatra da felicidade? O orgulho leva para a saída fácil. Amaldiçoa a Deus e morra. Quem foi? A mulher de Jó. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, mas a mulher ficou. Vai dizer? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Tal como aconselhou, né, essa mulher. A humildade nos leva a recusar isso e declarar, o que ele diz? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Sem contar o que ele fala logo depois da frase acima, né? Mulher, falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Nossa grande pergunta, meus irmãos, é de qual lado que eu estou? Eu sou a mulher de Jó ou eu sou Jó? Porque o problema da mulher de Jó, meus irmãos, é que ela era uma socialite. Viemos e convenhamos, né? Homem é podre de rico, importante na cidade. Na narrativa, ele diz que quando ele andava nas ruas, os jovens vinham saudá-lo, os mais velhos também vinham pedir conselho. O cara era uma celebridade. E ela com certeza usufruía disso tudo. Madame Jó? Nossa, onde ela chegava, as boutiques a receber ela, pretty woman.
De uma hora para outra, meus irmãos, ela está na pindaíba, certo? Estar na pindaíba já não é fácil. E ainda tem que cuidar de um marido doente. Muito doente. O projeto de felicidade dela foi por água abaixo. O projeto de vida ideal, né, foi por água abaixo. Então, antes de a gente ser muito severo com a mulher de Jó, cujo nome nem é preservado, acho que não preservaram porque ia ser mais um daqueles nomes que ninguém ia botar em filha, né? Por exemplo, você conhece alguma bebezinha chamada Jezabel? Não, né? Pois é. Ninguém coloca, que é Esther, Radassa, Raquel, né? E assim vai. Jezabel ninguém quer. Se botasse o nome dessa mulher aqui na página, pronto, é uma razão que ninguém ia querer usar. Até a filha dele, depois que nasce, Kézia, o pessoal usa. Mas antes de a gente ser tão severo com ela, meus irmãos, vamos olhar o nosso coração. Irmãos, eu culpo Deus até quando a culpa é minha. Tipo, por que o Senhor me deixou fazer isso? Por que o Senhor não me alertou? Por que o Senhor não me impediu? Eu insisti, teimei, fui e fiz o que eu queria. E ainda acho um jeito de culpar a Deus, apesar de tudo. Então Jó tinha essa postura, meus irmãos, completamente diferente, porque o sofrimento para ele foi escola de crescimento. Da mesma forma, a humildade diante do Senhor fez Paulo se conformar à resposta de Deus diante das suas lutas. Você conhece esse texto, né? 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 8 e 10. Meus irmãos, eu não tenho tempo. Esse é o texto que só ele aqui, para pregar 1 hora aqui. E é um texto, meus irmãos, que confronta como têm sido as nossas escolhas. Eu cresci num ambiente, meus irmãos, né, como eu falei, dessa década de 80 e 90, que era muito fácil a gente querer, e a gente lia a Bíblia assim, querer se identificar com os heróis, que quando você lê a Bíblia de verdade, eles são todos destroçados, né? Como a gente viu com o Abraão, o vacilão, né? Mas você lê a Bíblia, parece que você apaga esses erros, você pensa só assim: se fosse ali nos espias, seria Josué, Calebe e Joversi. No Antigo Testamento meu nome seria preservado. Você cresce nesse ambiente de autoglorificação, sabe? Eu literalmente me vi uma vez andando na fornalha junto com os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Joversi. Você se vê ali. Sabe onde eu nunca me vi? Nunca. Eu nunca me vi sendo decapitado por Herodes, como Tiago. Eu nunca me vi sendo apedrejado como Estevão. Aí eu não. Isso aí, tipo, meus irmãos, era para os outros, né? O que Deus tinha para mim é só vitória. Paulo, meus irmãos, estaria rindo do cantinho da boca, dizendo: sabe de nada, inocente. Olha aqui. Por isso, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Paulo compreendia, meus irmãos, que ser massacrado era como a erva que você tinha lá na cidade de Esmirna. Você massacrava aquela erva, todo o ambiente se enchia de perfume. Essa era a ideia. E a gente não quer. Inclusive, um dos pais da igreja dizia que ele ia ser moído pelas feras e ele iria exalar o bom perfume de Cristo. Não lembro qual foi agora, mas ele falou exatamente isso.
Irmãos, o Senhor espera de nós um espírito humilde e grato, não apenas nas coisas que gostamos e nos agradamos, mas principalmente nas lutas. Deus irá muitas vezes nos humilhar com lutas para nos preparar para que mantenhamos um espírito humilde nos tempos de mudança e bênção. Hudson Taylor, que é um missionário que tantos já conhecem a história, na China, decidiu depender de Deus mesmo antes de partir da Inglaterra para ser missionário na China. Na época ele trabalhava para um médico que o pagava semanalmente. É muito comum na Europa, Estados Unidos e tal, o salário ser semanal e não mensal. Por 3 semanas, o velho médico esqueceu-se do pagamento. Taylor nada falou. Ele decidiu depender de Deus. Certa noite, ele sabia que a família vizinha nada tinha para comer e, ainda assim, entendeu que Deus estava dizendo que ele compartilhasse o resto da sua comida com eles. E assim ele fez. No dia seguinte, ele não tinha comida, não tinha salário, não tinha um shilling. Essa é a moeda da época? Acho que é, né? No bolso. Não tinha um centavo no bolso. No dia seguinte, o médico já estava dentro de sua carruagem, indo embora, quando saiu novamente e perguntou: Senhor Taylor, eu lhe paguei o seu soldo desta semana? Durante anos na China, Hudson Taylor iria experimentar o sustento de Deus e foi ele quem disse, você já ouviu a frase, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Tem um livro, meus irmãos, onde eu aprendi essa história, por exemplo, que o título é assim, chamativo. O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Aí quando você vê o título, você pensa assim, não, tipo, tem um negócio aí, né? Tem um balacobaco aí bem místico e tal. O segredo era a obediência, irmãos. Só obediência. As pessoas insistem em fórmulas, é porque ele acordava às 3 da manhã para orar, ou porque ele orava no monte, ou porque ele orava no buraco, ou porque ele orava... O segredo era obediência. Só. Obediência que obviamente era traduzida em ousadia. Porque, meus irmãos, eu não sei você, mas dinheiro é um negócio que às vezes tira a gente do sério. Permita até, porque os irmãos sabem, né? Essa semana tive uma surpresinha. Carro do nada, não funcionou. Meu primeiro pensamento é, que seja só uma coisinha de 10 reais, que seja só uma coisa de 10 reais. Eu errei em alguns zeros só. Então, e aí quebra. Você estava planejando fazer uma coisa, você tem que fazer outra coisa completamente diferente. E meus irmãos, desculpa se eu sou tão pecador assim, você nunca passou por isso, quando a sua máquina de lavar quebrou, ou o seu próprio carro, ou veio aquela conta da farmácia absurda, né? Eu me lembro a primeira vez, a gente ganhava muito, muito pouco. Primeira vez que receitava para os nossos filhos aquele antibiótico com clavilonato de... Hoje é caro. Há 20 anos atrás era um absurdo. Quando o médico escrevia o nome do antibiótico e botava o sobrenome dele, eu já gelava. Porque não tinha no posto para pegar. Não tinha. A gente vive com essas coisas, na área financeira, na área de saúde. Quando as situações vêm, eu fico pensando, o camarada está no seu quarto, que não deveria ser chique, não tem nada na despensa. Ah, pastor, ainda bem que ele era solteiro. Irmãos, leia a vida desse camarada quando ele já tinha filhos. Porque continua a mesma coisa. Era vez após vez. Quando a gente vê essas pessoas, meus irmãos, a gente tem que parar de achá-los como se fossem pessoas extraordinárias, super-heróis. Quando você lê, por exemplo, de George Miller, sentado com os órfãos e a mesa vazia. Os órfãos dele ali. Ele reuniu todo mundo para agradecer pelo alimento. Alguém sabe o que aconteceu? Naquela época você não tinha refrigeração como tem hoje. O leite era entregue todo dia. Terminada a oração, o eixo da carruagem
do carro do leite quebrou na frente do orfanato. O leiteiro bateu na porta e perguntou se ele poderia aceitar aquele leite, porque senão ia estragar tudo. Sabe por que eu não experimento isso, meus irmãos? Porque eu provavelmente ia pegar meu celular, não tem nada para comer, não tem nada. Será que eu tenho saldo no meu cartão de crédito? Será que eu tenho limite aqui para usar? Muito provavelmente. Eu ia usar de alguma muleta, de algum método. E se absolutamente nada funcionasse, Senhor meu Deus, aí eu vou orar. É o último da lista de recursos. E nós não saímos do tema. Isso tudo tem a ver com o meu orgulho de não reconhecer a minha dependência e a minha necessidade pelo Senhor. Certo casal de cristãos vivia na dependência de Deus em um orçamento muito apertado. Praticamente nada sobrava. Eles até criaram uma frase entre si de que quando algum valor inesperado entrava, provavelmente a máquina de lavar estava para quebrar. Para os crentes que sabem lidar com realidade como essa, por exemplo, com humildade, o reconhecimento de que Deus é o provedor último e principal de suas vidas se transborda em alegria e contentamento. Porém, percebamos como a frase anterior... Minha anotação aqui pulou. Deixa eu ver assim no slide. Porém, percebamos com a frase anterior, com humildade, alegria e contentamento se torna... Como a humildade, alegria e contentamento se torna um desafio assustador. É muito bonito, irmãos. Senhor, enche minha vida de humildade, alegria e contentamento. Olha o que está antes. Porque tipo assim, meus irmãos, alguém já viu o salto em vara? Aquele negócio lá que o camarada vai já tinha uma brasileira que era campeã, né? Acho o nome dela. Aí, gente, aquilo é extremamente assustador. Eu fico pensando quem foi o primeiro que teve coragem de se impulsionar numa vara daquela. E você vai a 6 metros de altura, com risco de cair fora de alguma coisa e se esborrachar no chão. Mas, enfim, alguém faz aquilo. Alguém tem coragem de fazer aquilo. E esse é o problema, meus irmãos, com os desafios que Deus coloca na nossa vida. Porque se eu quero humildade, alegria e contentamento, Deus, beleza, pega a vara e vem pular e confiar em mim, porque eu vou lhe dar isso aí. Não. Eu quero um negócio meio mágico. Eu não quero sofrer, eu não quero passar por teste, eu não quero passar por desafio, eu não quero nada aconteça. Eu quero simplesmente amanhecer e ser uma pessoa humilde, alegre e contente. Não funciona assim. Tem que correr lá de baixo, colocar a sua vara no lugar certo e dar aquele salto assustador, que eu nem sei qual é o recorde mundial, são 6, 7, 8, 10 metros, e confiar que você vai passar para o outro lado e cair em segurança. Não tem jeito. Bem, são 3 das muitas coisas que temos grande dificuldade de alcançar em nossas vidas. E muitas vezes as vemos como levando para a direção contrária do que queremos para as nossas vidas. T.S. Eliot, autor que eu recomendo a todos, escreveu certa vez: a humildade é a mais difícil de todas as virtudes. Nada é mais difícil de aniquilar do que o desejo de pensar bem de si mesmo. E eu poderia acrescentar, de querer o que eu acho o melhor para mim mesmo. Certa igreja estava finalmente chegando aos finalmente da construção do seu prédio. Achei essa ilustração interessantemente pertinente. Os fiscais que examinavam a obra disseram: vocês têm feito um trabalho admirável com tão poucos recursos e tão pouca gente. Uma irmã da igreja, ao ouvir aquilo, disse: o Senhor tem sido bondoso e tem atendido a todas as nossas necessidades. Eles retrucaram: sim, mas ele não poderia tê-lo feito sem vocês. A resposta da irmã foi: sim, ele poderia. A verdade é que ele poderia sim. Claro que a irmã, meus irmãos, estava ciente das ofertas, das inúmeras horas de trabalho e planejamento colocadas naquele projeto. O que ela fazia questão de destacar é qual era a parte insubstituível na equação e qual era a parte privilegiada de ter sequer participado de tudo aquilo. Caso você esteja ainda se perguntando, a parte insubstituível é o Senhor. E nós somos os sortudos, privilegiados de sermos chamados para trabalhar ao lado dele
inclusive nas dificuldades. A submissão à realidade da obra de Deus como provedor e sustentador se reflete de maneira positiva em nossas palavras. Assim, se Deus quiser, deixa de ser apenas um caguete cultural e passa a ser uma declaração factual do que cremos. Realmente é, se Deus quiser. Deixamos os padrões de fala do orgulho e passamos a padrões que exaltam o Senhor. Passamos a dar a Deus o crédito do que somos, temos e realizamos. Passamos a dar a Deus o crédito pelo bem que vemos nos outros. Passamos a encorajar os outros a reconhecer a posição de Deus como soberano provedor de suas vidas. Passamos a refletir o espírito de gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Só lhe deu glória passa a ser uma frase muito mais significativa, quando esse é o tipo de mentalidade que nós temos. Para terminar, irmãos, a humildade alegremente se submete a Deus como o Senhor que Ele realmente é. Ela produz um espírito acertado para com os outros e um sentimento de gratidão e submissão para com a obra provedora de Deus em nosso benefício. Um compromisso eficiente com a humildade revoluciona a nossa fala. Leva-nos a consistentemente falar mais daquele que é o número 1 e menos de nós mesmos. Nos leva a realmente entender: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Meus irmãos, será que somos formados, forjados, criados por nós mesmos ou pelo nosso Deus? Será que estamos formando-nos através dos projetos e aspirações e ideias que temos para nossas vidas, ou temos realmente dependido do Senhor? Pinte cenários na sua vida de ausência, retirada de alguma coisa. Talvez uma capacidade física, talvez uma questão financeira. Não importa. Se Deus removesse aquilo da sua vida, como fez inúmeras vezes na história, como a gente viu, por exemplo, com Jó, qual seria a minha atitude? O Deus que tira é adorado tanto como o Deus que dá? E o Deus que dá é continuamente reconhecido, mesmo depois de algum tempo? O orgulho vai trabalhar na contramão de tudo isso. E a humildade vai nos ajudar a reconhecer, meus irmãos, que o projeto dele é melhor e de que ele realmente é o provedor e o soberano das nossas vidas. Que Deus nos ajude para tanto. Amém? Deus querido, dá-nos, ó Pai, a condição de absorver o ensino de hoje na sua plenitude, porque até a dificuldade de pegar tudo isso já aponta para como está na contramão daquilo que a nossa carne deseja para nós, que o orgulho deseja promover na nossa vida. Que na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, onde estivermos, nós possamos meditar e aplicar, Deus, aquilo que ouvimos hoje e ficar alertas, em guarda, vigilantes para as estratégias do ego, do orgulho, de se promover, disfarçado com o intento de promover o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Nós possamos, ó Deus, ter o principal objetivo de glorificar o Senhor e de te conhecer, mesmo que seja por aquilo que não está no nosso projeto de felicidade, mesmo aquilo que não está no nosso projeto de vida. Abençoa, Deus, a tarde que temos pela frente, os compromissos, que em tudo o Senhor possa nos abençoar e guardar e possamos ser instrumentos do Senhor, hoje, para levar pessoas a Cristo, lembrar de nossos alvos evangelísticos, convidá-los, que hoje seja dia de salvação, não apenas na nossa igreja, mas de todas aquelas que estiverem pregando o Evangelho de Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.